Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Quero desejar a todos uma excelente madrugada na presença do Senhor, um excelente dia que se inicia na presença de Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus ele possa realizar todos os sonhos, projetos, desejos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, na vida de cada um dos amados irmãos e amigos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer nessa madrugada uma reflexão que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 5, e o versículo 13 em diante, que diz assim: Está alguém entre vós aflitos? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o livrará. E se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de uma palavra, Tiago estava exortando em seus últimos dias, já fadado da sua lida, como ministro, estava exortando aos irmãos tudo aquilo que ele já havia aprendido, tudo aquilo que ele já havia praticado, tudo aquilo que ele já havia ensinado. E ele ensinava aos irmãos a como proceder diante de certas dificuldades, dentro, fora e no seio secular dos amados irmãos. E ele vem trazendo uma observação que nos dias de hoje é muito controversa. Ele fala: se alguém está aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores. E nós vemos hoje em dia que quando uma pessoa normalmente está aflita dentro da igreja, a primeira coisa que muitos fazem é questionar pelo fato de que aquela pessoa está passando por algum momento difícil na sua vida. E a primeira coisa que vem na cabeça de todas as outras pessoas, ou de algumas das outras pessoas, é que a pessoa está vivendo o mesmo momento em que Jó viveu. Mas de que forma? Infelizmente, o que passa na cabeça das pessoas é que o Senhor não está deixando aquela pessoa passar por aquele momento para um aprendizado, mas sim que ela está passando por aquilo por algum pecado que ela cometeu, ou por alguma falta que ela tenha tido, ou até mesmo que aquela pessoa está passando aquele processo porque ela deva passar por aquele processo, porque algo de ruim ou algo de inconveniente ela deva ter feito. E o apóstolo Tiago, ele nos ensina totalmente diferente. E quando nós vemos uma pessoa aflita, nós devemos orar junto com ela, chegarmos próximos a ela, conversarmos com ela, tentarmos entender o porquê daquela aflição e começarmos juntos a fazer uma campanha de oração, fazer momentos de consagração e ajudar aquela pessoa em sua batalha espiritual ou até mesmo material a sair do lugar onde ela se encontra. Pois muitas vezes muitas pessoas estão acorrentadas, estão aflitas e elas não têm direção, mesmo vindo aos cultos, mesmo estando na casa do Senhor, mesmo recebendo palavras de conforto, mas o seu dia a dia dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro do seu segmento é totalmente diferente. Então cabe a nós como cristãos, cabe a nós como servos de Deus, cabe a nós como homens, mulheres que praticam a verdade, que praticam o amor, e nesse momento é a hora mais importante de praticarmos o amor ao próximo.
E mais adiante ele vai dizer: se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite no nome do Senhor. E nós vemos que hoje, quando uma pessoa ela se encontra enferma, há uma negligente, como eu posso dizer, há uma negligência muito grande das pessoas que fazem parte de certos grupos ministeriais, não visitando, não indo, não procurando saber como estão as pessoas. Eu quero que entendam que não estamos aqui para criticar determinadas denominações, determinados obreiros. Estamos aqui falando da palavra do Senhor. E eu mesmo sou negligente muitas vezes com os meus afazeres, ocupado com as minhas obrigações. E como servo da casa do Senhor, hoje como diácono, não visito também muitas vezes as pessoas que estão enfermas. Mas pela misericórdia do Senhor tenho orado por elas. Existem limitações no meu andar, existem limitações que me impedem de muitas vezes estar na casa das pessoas, mas isso não me serve de desculpa. E eu tomo o meu exemplo como isso. E hoje as pessoas que têm um determinado cargo ou uma determinada posição eclesiástica dentro da igreja se negligenciam de ir até a casa das pessoas, de fazer o seu papel ungindo, de fazer o seu papel orando, de fazer o seu papel impondo as mãos para que essas pessoas elas venham se erguer, elas venham se levantar, elas venham glorificar, elas venham estar de pé, fazendo a vontade do Senhor, estando reanimadas, ao menos porque alguém foi visitar. Mas o que vemos hoje é o desprezo, o que vemos hoje é o descaso das pessoas não irem, visitar os doentes, não irem visitar as viúvas, os órfãos, que existem muito em nossos meios. Até mesmo os obreiros dentro da casa do Senhor não visitam os próprios obreiros. E isso é uma negligência que com certeza será cobrada da parte do Senhor. E nós devemos ter o cuidado de procurar com zelo, e procurar com eficiência, e procurar com maturidade fazer isso. E o Senhor ele diz mais, que a oração da fé salvará o doente. Então, quantas vezes nós não estamos em nosso leito e quantas vezes não temos alguém da nossa própria família que está enfermo e de repente bate em nosso coração um desejo, uma aflição de nós orarmos por aquela pessoa, orarmos por aquela causa, orarmos por aquele intento, orarmos por aquele projeto. E para a honra e glória do nome do Senhor, não por mérito nosso, mas pela sua graça infinita e pela sua misericórdia estrondosa, Ele nos concede que aquele pedido ele seja feito e ele seja atendido. Então, por isso que aqui Tiago ele diz que a oração do justo, ela salvará o doente. Porque naquela época não era diferente, quando os profetas eles oravam, quando os apóstolos eles oraram, quando as pessoas que viviam diante da presença de Deus, verdadeiramente elas oravam, o Senhor ele fazia a sua obra, o Senhor ele cumpria o seu intento na vida daquela pessoa, e aquelas pessoas, independente de estarem em pecado ou não, elas eram curadas porque mencionava-se o poder do Senhor, o poder do sangue de Cristo, o poder da palavra do Senhor, a eficiência e a eficácia que existe no poder do nome de Jesus. E mais à frente ele diz, a oração salvará o doente. E se houver pecado, lhes serão perdoados. Por que os pecados lhes serão perdoados? Porque foi uma oração de fé e tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus há um efeito. Por isso que quando nós oramos, por isso que quando nós estamos diante de pessoas que estão voltando para a casa do Senhor, pessoas que estão se reencontrando ou se encontrando com o Senhor, nós oramos e dizemos, Senhor, perdoa-lhe os pecados, escreve o seu nome no livro da vida, para que não mais saia, e que os seus pecados eles sejam perdoados. Por que nós falamos isso? Porque o sangue de Cristo é aquele que liberta de todo o pecado, o sangue de Cristo é aquele que lava, é aquele que nos molda, é aquele que
traz em nossa vida a primeira identidade de Cristo. E o mais bonito de tudo, irmãos, é o que se encontra no versículo 16 do capítulo 5, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é muito difícil hoje nós encontrarmos em quem confiar. É muito difícil hoje nós encontrarmos em quem nós podemos dizer, falar, contar aquilo que nos aflige, contar aquilo que está doendo dentro de nós, contar os nossos medos. A palavra do Senhor diz que nós devemos entrar em nosso quarto, trancar a nossa porta e em secreto conversar com o Senhor. Sim, nós devemos fazer isso, mas como seres humanos, como carne, como um homem, nós também muitas vezes devemos e desejamos desabafar com pessoas que basicamente têm o mesmo sentimento que nós, ou achamos que têm o mesmo sentimento que nós. E Tiago, aquele com experiência vasta de vida, ele pega e diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, porque aqui ele estava crendo que as pessoas elas estavam em um ponto de amadurecimento suficiente em que elas podiam ajudar uns aos outros através de suas orações. Elas teriam uma cumplicidade da dor daquela pessoa. Ela se colocaria na dor daquela pessoa, ela se colocaria naquele patamar, ela se colocaria identicamente àquela pessoa e ela tomaria para si a dor daquela pessoa e ela oraria com fé juntamente com aquela pessoa para tudo aquilo que ele estivesse pedindo ou que ela estivesse pedindo, aquilo fosse realizado no Senhor. E ele fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então muitas vezes nós vemos a igreja que eu falo é o corpo de Cristo, os membros da casa do Senhor, orando, clamando, gritando, esberrando-se e fragelando-se em jejuns, fragelando-se em penitências. E muitas vezes algo não acontece, mas não acontece muitas vezes não é porque estamos fazendo algo errado. Muitas vezes acontece porque não é preciso chegarmos até a esse tipo de situação. A palavra do Senhor diz que Ele se agrada tanto em obediência do que mais em sacrifícios. Mas há uma controvérsia também que diz assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Ou seja, é com muita insistência que nós devemos pedir para que as coisas também aconteçam. Mas tudo de forma ordenada, tudo de forma bem centralizada, para assim melhor dizer. E quando uma pessoa na posição de justo, na posição de servo de Deus, na posição em que essa pessoa está diante da palavra de Deus e ela vive o que prega e prega o que vive e busca viver aquilo que a palavra do Senhor ela ensina e busca viver uma verdadeira identidade daquilo que Cristo ele quer mostrar para o homem, então esse homem ele se encontra na posição de justo e não de santo. Santo é aquele a quem criou todas as coisas. Mas o Senhor ele é misericordioso e bondoso para poder cumprir em nossas vidas aquilo que nos foi proposto. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que ainda existem pessoas que se importam, ainda existem pessoas em que você pode confiar. Mas como o irmão André poderia achar uma pessoa em quem posso confiar? O Espírito Santo do Senhor, ele é aquele que vai guiar o teu coração e ele vai mostrar para você pessoas em quem você pode confiar.
Muitas vezes não podemos confiar nem mesmo no líder da nossa igreja, muitas vezes não podemos confiar no amigo que está do nosso lado, mas o Espírito Santo do Senhor, conforme a sua petição, conforme aquilo que você clamar ao Senhor, Ele lhe guiará a uma pessoa que também estará na posição de intercessor, e ela intercederá pela sua vida, e certamente a sua oração, somada com a oração dessa pessoa, ela lhe trará um regozijo, ela lhe trará um conforto, ela lhe trará um meio em que você possa apaziguar seu conflito ou a sua aflição. Deus, Ele é misericordioso e Ele ainda usa dos seus pequeninos ou daqueles que estão em posições de adoradores diante da sua presença. Que essa palavra ela possa ser aplicada ao seu coração, que essa palavra ela possa ser aplicada à sua vida e que o Espírito Santo do Senhor ele possa te guiar até pessoas que possam te compreender e possam entender e possam sentir a tua dor e você possa não se frustrar, mas possa a cada dia crer que existem pessoas assim como você que também têm a identidade de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que essa reflexão ela sirva para a tua vida e ela sirva para poder preencher essa lacuna de tristeza ou de amargura que está em teu coração. Mas em todo tempo, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus.